recalculando, repensando, reevaluando. O irmão Agostinho, já há uns anos que não viajava por terras lusas, e puseram-lhe um GPS no veículo. Sabem o que é um GPS? Toda a gente sabe o que é um GPS? E o GPS normalmente, infelizmente, grande parte das vezes tem vozes de mulher. Quase todas as vozes do GPS são uma voz de uma mulher. Normalmente é uma voz de uma mulher, aparentemente aquela voz é uma voz doce. E quando tu metes uma morada no GPS, vais e às vezes depois enganas-te que ele diz, na primeira... Uma mulher que diga, por favor, porque eu não tenho voz de mulher. Vir na primeira à esquerda a 50 metros. Alguém que tenha uma voz de mulher, por favor? Pode ser uma mulher. Uma mulher que diga, por favor. Vire a primeira esquerda. Então, tu ouves esta voz e em seguida escapas-te dessa curva e segues em frente. Então, a mulher diz, recalculando. E começa o GPS a fazer... E começa a recalcular. E chega à frente e diz, agora, vir na segunda à direita. Uma mulher que diga... Vire a segunda à direita. Volte para trás. Enfim, recalculando. Lucas 6,37 não é escritura, ok? Não abram as Bíblias. Não é escritura. Temos vindo a falar sobre ressentimento. O ressentimento, o qual entendemos, e recapitulo este verso 6,37. E vamos que diz, não julgueis para que não sejais... Não condeneis para que não sejais, perdoai e sereis, dai, ser-vos-á, boa medida, recalcada, sacode um bocadinho o esqueleto, sacudida, transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que... Estou a ouvir mal. Com a mesma medida que me diz... Sereis medidos. Se me dessem um bocado da ventoinha, agradecia. Irmãos, na segunda parte deste verso, que também não ponham, mas aponta, assim vamos mais ligeiros, temos que retirar de nós a nossa capacidade para julgar ou para condenar, e em nós, na nossa vida, temos de ter uma maior capacidade para perdoar e uma maior capacidade para dar. E aplicarmos a mesma medida aos demais que aplicamos a nós mesmos. Quando nós medimos os demais com uma medida diferente da nossa, o que é que acontece? Com a mesma medida que medimos, somos medidos. Amém? Necessitamos, irmãos, fazer uma oração fervorosa ao Senhor, e essa oração é uma oração muito simples. Temos de pedir ao Senhor, Senhor, retarda o teu julgamento, porque o Senhor é conhecido e a Bíblia ensina-nos que Deus é um Deus justo, é um juiz justo. Ele é tardo na ira, mas, no entanto, Ele virá a julgar. Ensina a palavra de Deus. Deus virá sempre a julgar o mundo. Temos que ser uma igreja, temos que ser pessoas que orem a Deus com fervor, pedindo, Senhor, retarda o teu julgamento e desperta-me, desperta a tua igreja, aviva a tua igreja. Na segunda parte deste versículo, desta escritura, diz que propõe-lhes uma parábola. Jesus Cristo propôs uma parábola aos seus discípulos e disse-lhe, porventura pode um GPS cego guiar a outro? Não disse GPS, mas estamos a falar em recalcular, em guiar. Pode um cego guiar outro cego? Ou será que não vão ambos cair num barranco, num buraco? Não é? E começou-lhes a propor, continuando a propor esta parábola, dizendo, não é o discípulo mais que o mestre, mas todo aquele que for bem instruído, todo aquele que for bem, diz comigo, guiado. Guiar, recalcular, para guiar e para ser guiado. Como tu estás num carro e pões um GPS, o que é que esse GPS faz? Guia-te ao lugar onde tu tens que ir. Temos um problema no GPS, é que o GPS tem que ser atualizado. Então, nós somos uma igreja que não pirateia os programas da internet, então não pirateamos os mapas, e aqueles que necessitam atualizar os seus mapas, compram o download, fazem o download e atualizam. O GPS quer recalcular-nos. Agora, irmãos, todos nós temos que entender uma coisa, não temos o dom. Diz comigo, não tenho o dom de guiar.
Por isso, necessito que me guiem. Amém? Diz comigo, não quero um cego a guiar-me. Porque juntos cairemos no barranco. Amém? Necessitamos entender que Jesus Cristo é o nosso GPS. Ele marca-nos o nosso norte. Ele indica-nos, diz, eu sou o caminho. Vai lá, eu sou o caminho. Não deram café esta manhã? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Vou desligar o microfone. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele guia-nos. Ele é o caminho, Ele guia-nos. Ele é o nosso GPS. Por isso necessitamos entender duas coisas. Não temos o dom para guiar. Mas quando Jesus Cristo nos guia, então Ele torna-nos não só aptos para caminhar o caminho, senão também para guiar outros no caminho. Amém? Estamos de acordo? Porquê recalcular? Porquê esta palavra recalcular? Bom, normalmente quando uma pessoa vai, e eu na verdade tenho um GPS que nunca o utilizo. Nunca o atualizei, tenho há 2 anos e tenho lá metido numa gaveta, já nem sei se ele existe. Como mudei de casa, não sei onde é que ele está. Não me interessa. Entendo, irmãos, porquê? Cada vez que ligava ao GPS, nunca estava atualizado, estava-me sempre a dizer recalcular. E a mim já é suficiente com que continuamente a minha mulher me esteja a corrigir. Não sei se passa a ti. Talvez não. Continua. Cuidado, à esquerda. Cuidado que à direita. Cuidado, olha a velocidade. Cuidado, a branda. Cuidado, os travões. Cuidado o telemóvel. Não sei se passa a ti, talvez. Então, já não é suficiente com que a minha mulher simplesmente continuamente me esteja a dizer recalcula a velocidade, recalcula, com que tenha o GPS, recalcula. Primeiro à esquerda, primeiro à direita. Então eu entendi que quando viajo já tenho um GPS, há mais do GPS que tenho, que está por cima dos satélites, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? É só uma piada a título de ver se te rias um bocadinho. Eu sei que não tenho muito jeito para as piadas. Assim que... Porquê esta palavra recalcular? Dirás, irmão, o que é que isto tem a ver com o ressentimento? Vamos enquadrar-nos. Porquê recalcular? Jeremias dizia ao povo de Israel, no capítulo 2, verso 36, porquê te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também pelo Egito serás envergonhada, como já fostes envergonhada pela Síria. E a palavra de Deus é, porquê que desvias tanto o teu caminho? Porquê que tu continuamente queres improvisar no caminho? Muitas vezes queremos nós mesmos criar o caminho. Evangelisticamente vimos à igreja e levantamos os braços e dizemos, Jesus é o caminho. Quem é que diz que Jesus é o caminho? Levanta o seu braço direito. Amém. Esta palavra é para ti e para mim. Porquê desvias tanto o teu caminho? Irmão, queres que entendas uma coisa? Cada vez que tu ou eu desviamos o nosso caminho, vamos cair em vergonha. Estamos aqui? Quando desvias o teu caminho, o que é que te acontece? Dirás, irmão, retifico, justifico. Mas quando é que tu retificas e quando é que justificas, por assim dizer? Quando? Passa o quê? Quando? Cais em vergonha. Quando cais no barranco. Cair no barranco é cair em vergonha. Porque quando tu vais por um caminho e cais num barranco, cais em vergonha. Normalmente quando sais do barranco, sais magoado, tens que ir ao hospital, sais sujo, com a roupa suja, rasgada provavelmente. E então tentas encontrar alguma versão bíblica, algum verso que possa justificar essa queda e tal. Dirás, bom, o Senhor me livrará de todas as minhas angústias, diz o salmista. Glória a Deus. E já está. E já lhe aplicaste um remendo, claro. Mas a questão é que a palavra de Deus vem literalmente, e Jeremias diz isto. Porquê é que desvias do teu caminho? Porque da mesma maneira que te passa, caíste em vergonha com a Síria, irás cair em vergonha também em Egito. O Egito é o sinónimo do mundo. A Síria exatamente também é o sinónimo do mundo neste contexto do povo de Israel. O povo de Israel, diz a palavra de Deus também, continuamente relata que neste tempo de Jeremias, da maneira que o povo era conduzido,
queriam aprender os caminhos das outras nações. E muitas das vezes nós queremos aprender os caminhos dos demais, quando ainda não sabemos o nosso próprio caminho, não sabemos qual é que é o nosso norte, não estamos com o GPS bem sincronizado. Não temos um dom para navegar. Então necessitamos que nos guiem. Por isso eu quero dizer-te hoje, o Senhor, da parte de Deus, o Senhor hoje diz-te, recalcula, reavalua, redirige a tua vida. Porque senão vais continuamente ressentir-te. De vergonha em vergonha, em vez de andares de graça em graça, de vitória em vitória, andarás de vergonha em vergonha, a ter que recapacitar-te, recalcular, reavaliar e redirigir-te no caminho. Diz a palavra do Senhor que Jeremias, o profeta, depois de lutar com o seu interior, o qual ele via como os impíos prosperavam, e ele queixava-se diante de Deus, mas Senhor, porquê esta gente na sua impiedade, e havia aquela luta, ele queria de alguma forma trazer justiça, ele queria lutar pela justiça. Diz a palavra de Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais vos será acrescentado. Amém? Estamos aqui, irmãos? Então diz, ao fim, então, diz-nos em Jeremias, no capítulo 10, Jeremias cai em si e diz, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha, fazer o quê? Dirigir, guiar os seus passos. Diz comigo, não me cabe a mim dirigir ou guiar os meus passos. O Senhor é quem tem que fazer o meu caminho. Amém? Estamos? Por isso temos que entender, irmãos, que Deus quer que recapacitemos, recalculemos e redirijamos o nosso caminho para que não caiamos em vergonha, para que não caiamos em perversões. Israel continuamente pervertia o seu caminho. Irmãos, e muitas vezes só nos damos conta que estamos a perverter o caminho quando caímos no barranco. Estamos enquadrados na Escritura, estamos... Ajudem-me, porque eu assim, como perdi os óculos, não vejo bem, então agora tem que ser algo áudio, tenho que ouvir. Quando nós caímos no barranco é que nos damos conta que havia ali um barranco, é verdade ou não? É verdade? É ou não? Normalmente só nos dói quando nos ferimos. Quando ferimos a nossa carne, então dói-nos. Então, isso sucede quando muitas vezes caímos num barranco. E falo num barranco a nível físico, a nível emocional, a nível espiritual. Quando nos sucedem coisas desagradáveis nas nossas vidas, quando, de alguma maneira, sofremos embates, desgastes, lutas, tribulações, angústias, perdas, feridas, então a nossa vida enche-se com 1000 questões, a qual nós tratamos de encontrar 1000 justificações e algumas mais. Então sucede a mesma coisa que o profeta Jeremias, irmãos, dizia ao povo de Israel. E é para ti e para mim. O teu caminho, diz comigo, o meu caminho. E as minhas obras. O profeta Jeremias dizia, o teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Essa e a tua iniquidade. E amargosa é, chegando até ao teu coração. É amargosa. É nesses momentos, quando as justificações já não são suficientes, quando o pertencer a uma denominação evangélica, ou presbiteriana, ou anglicana, ou a uma religião, já não nos é suficiente, que começamos a emitir juízos, a tomar decisões, as quais são precipitadas, as quais não têm direção, porque queremos justificar as decisões que já anteriormente tomamos precipitadamente, sem direção, e chegamos a concluir aquilo que o profeta dizia ao povo de Israel. Foi o teu caminho, não foi o caminho de Deus. Esse não era o caminho. O GPS estava-te a indicar outro caminho, mas tu criastes um caminho alternativo e disseste, não, eu vou agarrar um shortcut,
Todos entendem a palavra em inglês, shortcut. Um atalho para chegar mais rápido. E resulta que, quando apanhas o atalho, sai-te pior a emenda do que o soneto, como diz o ditado. E então, esse atalho, esse teu caminho, trazem-te a uma situação amargosa. E essa situação amargosa infunde-te bem ao teu interior, no teu coração. E faz-te, então, brotar um recalcar de sentimentos, porque olhas para trás e começas a querer recalcar-te sobre aquilo que passou. Como diz, acho que era do António Variações, que dizia, se cá nevasse, fazia-se cá esqui. Era um grupo português, não sei se era o Variações, se era quem era, cantava essa música. Eu lembro-me na minha juventude que ouvia salada de frutas. Pode ser uma salada de frutas com mais ananás ou com menos pêssegos, glória a Deus, mas dizia, se cá nevasse, fazia-se cá esqui. Ou seja, depois que o soneto está feito, queremos emendá-lo. E a emenda sai muito pior que o soneto, irmãos. Então, temos que entender que as nossas obras, os nossos caminhos, quase sempre produzem-nos amarguras, ressentimentos, preconceitos, juízos, condenações e impedem-nos de discernir corretamente a palavra recalcular. Porquê recalcular? Se a vida entre uma coisa e outra vai mais ou menos. Em Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: pondo-vos nos caminhos, cada um no seu caminho. Dirás, irmão, agora ias no caminho, agora já falta-se no plural. Estamos? Jeremias 6,16. Está ali ao lado direito, no screen, na pantalha, no ecrã. Diz, pondo-vos nos caminhos. E diz, e vede. Vede implica ver, ter visão. Vede. E perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Qual é a pergunta? Qual é que é a pergunta? Qual é o bom caminho? O profeta começa por dizer o quê? O que é que ele diz? O que é que o profeta começa por dizer? Pondo-vos nos caminhos. Significa mais que um caminho, muitos caminhos. Significa que então cada um está a tratar de fazer o seu caminho. Como muitas vezes se diz na gíria popular, abre-te o caminho na vida, meu filho. Então cada um está a tratar de abrir o seu caminho. E é cristão, e vai à igreja, e é nascido de novo. E diz, Jesus Cristo é o caminho. Mas trata dele abrir o caminho. Então, já saiu do caminho e está a criar o seu caminho. Então, a palavra de Deus vem e diz, pondo-vos no caminho, vede as veredas, as instruções antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele. Identificai, recalculai, vede qual é o bom caminho e andai nele. E então, aqui há uma promessa implícita. Achareis o quê? Descanso para há alguém mais que possa dizer para a uníssono. Achareis aleluia. Sabes, isto é um método pedagógico. Quando nós repetimos, aprendemos. Quando nós repetimos, aprendemos, sabes? Porque às vezes entra por aqui e sai por aqui mais rápido do que entrou por aqui. Amém? Agora, leiam-me vocês o versículo, porque eu tenho, ao perder devia ter imprimido as letras maiores, o final do versículo. Alguém mais vê? Alguém mais pode dizer? O que é que eles disseram? O que é que tu dizes? Isto é o efeito de papagaio. Em espanhol diz loro, em Portugal chama-se papagaio.
sim, andaremos nele. O povo de Israel decidiu, não. Essa história de recalcular, é que ainda não havia o GPS, nem havia internet. Optaram por... Muitas vezes, irmãos, a amargura, as decepções da vida, levam-nos a chegar a esta conclusão. Já não quero andar no caminho. Aquele caminho que eu estou a abrir é preferível que este caminho. Eu sei que vou, em dado momento, levar mais um golpe, bater, arranhar-me, mas... olha, é a minha responsabilidade. E foi aquilo que aconteceu a este povo. Este povo endureceu o seu coração. A amargura, os ressentimentos, as frustrações que sofreram ao longo do caminho fizeram com que eles optassem em não recalcular. Irmãos, quero que entendas uma coisa. O ressentimento é uma porta que está aberta. E essa porta está tão aberta nas nossas vidas que qualquer pequena coisa, as ofensas, as amarguras, as pequenas frustrações, o simples ouvir dizer a alguém que não, leva-nos a recalcar-nos cada vez mais, a endurecer-nos cada vez mais e muitas vezes optar por não querer ver o caminho, por não querer ouvir a palavra do GPS, recalcula. E diz, já não recalcula. Então, a maior parte dos condutores, o que é que fazemos? Apagamos o GPS, metemos-o dentro do porta-luvas e nem GPS nem nada. Agora faço eu o caminho. Ok? Entendemos? É simplesmente um sentido figurativo. Porquê é que eu vou-te dizer? Necessitamos recalcular. Vamos à escritura da mensagem. Lucas 10. Depois do bom samaritano, no capítulo 38. Irmãos, necessitamos recalcular, porque normalmente no caminho tomamos sempre uma curva demasiado tarde ou demasiado cedo. Necessitamos recalcular muitas das vezes quando sentimos que a nossa vida se nos está a escapar das mãos e já não sabemos onde vamos. Então, eu queria chegar a uma conclusão contigo sobre a palavra recalcular. Recalcular é uma boa opção. Não sei se estás de acordo comigo. Tu pensas que recalcular é uma boa opção? Então recalcular é uma boa palavra. O que é recalcular? É uma boa nova. Recalcular é uma boa nova. É uma boa nova do Evangelho. Irmãos, grande parte das vezes a nossa vida vai sem era nem beira. Somos chamados cristãos. Estamos congregados numa igreja, mas realmente não temos uma direção, não temos visão, não temos revelação. O povo sem revelação se desenfreia, diz a palavra de Deus. Montaigne escreveu e disse, a nossa grande e gloriosa obra de viver é viver uma vida com propósito. Uma vida com propósito, o que é? É uma vida bem guiada. E por estar bem guiada, pode guiar os demais. Amém? Uma vida com propósito é uma vida, e este é um dito meu, não é do Montaigne, uma vida com propósito é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Eu quero fazer isto algo muito simples, porque normalmente as pessoas têm tendência para complicar o cristianismo. Um problema que hoje temos é que temos um leque muito grande de opções. Um leque gigante de opções. Há as igrejas evangélicas emergentes, há as inclusivas, há as presbiterianas, as anglicanas, as dos hermanos, e há um leque tão grande de opções, um leque tão grande de doutrinas, que muitas vezes o próprio Filho de Deus sente-se perdido. É como tu vais, imagina, entras num restaurante e dão-te um menu mais grosso que a Bíblia. Entradas, 300 entradas. E depois com a explicação das entradas. Águas, 400 águas. Vinhos, 800. E tu dizes logo, tinta branco, dá igual, cheio. Primeiros pratos, mais 500. E tens um leque tão grande de coisas que não consegues elegir. Já fostes bombardeado com tantas mensagens que já não consegues ver qual é o bom caminho. Já estás tão confundido que já dizes, isto agora é o quê? Olha, prato cheio, copo cheio,
Olha, de preferência vinho, pode ser um copo de água antes, mas não é preciso muito grande o copo de água, mas o copo de vinho assim que seja cheio. Pelo menos é para animar o rosto. Um bocadinho de vinho hermoseia o rosto, então vamos embora. É evangélico beber um bocadinho de vinho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não estou a motivar a que vaiam. Não, nada disso, hein? Diz à pessoa que está ao teu lado, tu vais conseguir calcular. Tu vais conseguir calcular. Já disseste ao teu amigo e ao teu inimigo? Já disseste ao teu inimigo? Diz ao teu inimigo que está ao teu lado. Tu vais conseguir calcular. Identificamos que necessitamos estar, o quê? Dirigidos. É verdade? Ajudem-me, porque eu assim vou mais rápido. Necessitamos estar como? Dirigidos. Estando dirigidos, o que é que acontece? Podemos então dirigir. Podíamos ter convidado o GPS para eles virem cá cantar um... Não era Silêncio que vais cantar o fado, Silêncio que vais cantar o rap. Estando dirigidos, podemos então dirigir. É essencial para poder ser dirigido por alguém, o que é que tu necessitas fazer? Essencial, a primeira, a primordial. Precisas fazer o quê? Conhecer essa pessoa. Em sentido figurativo, quanto tempo é que leva aí no cronómetro? Quanto? 20, ok. Há uma parábola que é a parábola dos talentos. Amém? Sabem qual é que é aquela parábola dos talentos? E foram repartidos os talentos. Houve um que foi e multiplicou os talentos. E o segundo também multiplicou. Mas o terceiro, o que é que ele fez? Guardou os talentos, apalancou-os. E o que é que ele disse? É melhor guardar o talento porque vai vir o Senhor. E o Senhor é barra dura. E se eu não lhe apresento isto, vai-me dar... Irmãos, aquela era a percepção que ele tinha. Ele não conhecia realmente a Deus. A palavra de Deus relata que muitos dizem Senhor, 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 mas nem todos entrarão aonde? Ao reino dos céus. Porque é necessário fazer a vontade de Deus. Diz também a palavra de Deus que haverá um momento, e estamos a falar sobre o julgamento e sobre o juízo, haverá um momento em que permaneceremos diante do juízo final e vamos dizer, Senhor, mas nós evangelizamos, Senhor, fizemos campanhas evangelísticas, sanámos enfermos, deitamos fora demónios, Senhor, no Teu nome. E Ele diz, apartai-vos de mim, fazedores de maldade, porque eu não vos conheço. Estabelece uma coisa, fazer coisas em nome de Jesus não quer necessariamente, não implica ou não quer dizer que conheças a Jesus. Amém. Aponta, toma nota. Tu conheces Jesus quando tu tens comunhão com Jesus. Amém? E depois de teres essa comunhão, então poderás fazer muitas coisas para o Senhor ou não fazer tantas coisas para o Senhor. Mas realmente Deus põe um ênfase numa coisa. Em ter comunhão, ter intimidade contigo. Amém? Tu no matrimónio não podes conhecer a outra pessoa se não tens intimidade com ela. E a isto não me refiro à intimidade de conhecimento físico, contacto carnal. Refiro-me à empatia emocional. Refiro-me a manter diálogos, a conhecer os pensamentos. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é energética. O que é que ela faz? Conhece, discerne os pensamentos e os tétanos. Deus quer que tu o conheças da mesma forma que Ele te conhece a ti. Amém? Por isso é que Ele te enviou Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos. Para ser dirigidos por alguém, necessitamos conhecer quem nos dirige. Necessitas conhecer a Jesus Cristo. Necessitas não somente dizer Ele é o meu Senhor e meu Salvador e levantares a tua mão e fazeres uma confissão, mas necessitas realmente conhecer a sua essência, o seu amor. Amém? Não podemos ser autodidatas do Evangelho. Há pessoas que optam por ser autodidatas. Eu sou o que faço o meu caminho. Eu sou aquele que faço os votos quando quero.
irmãos, necessitamos de ir mais além e ir à intimidade. Eu quero falar, irmãos, sobre algo que é muito importante. Na parábola dos talentos, na qual agora mesmo ilustrei, este homem teve medo. Teve medo porque ele realmente não conhecia o Pai. A palavra de Deus mostra-nos que todas as boas dádivas provêm de onde? De Deus. Todas as boas dádivas provêm dos pais da luz, do Pai da luz, diz a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus. E vós, sendo os maus pais, dás boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, que sou um bom pai, não darei. Amém? Há que conhecer a essência de Deus. E quando tu conheces a essência de Deus, entendes por onde quer que Ele te dirija, Ele vai sempre fazer uma obra perfeita e boa na tua vida. Amém? Estamos direcionados? Estamos em Lucas 10? Agora, iam de caminho. Quem é que ia de caminho? Quem? Quem é que ia no caminho? Jesus. E quem mais? Os seus discípulos. Podes fazer um stop em mais 2 minutinhos. Vamos a Números 21. Em Números 21, o que é que aconteceu em Números? Em Números 21 sucede algo muito importante. O povo de Israel faz votos ao Senhor para ganhar sobre os cananeus. O Senhor dá-lhes as vitórias sobre os cananeus. E depois de terem essa vitória, diz a palavra de Deus, literalmente, podes ler, toma nota do capítulo 21, do verso 1 ao verso 8, diz que impacientaram-se no caminho. E ao impacientar-se no caminho, o que é que o povo de Israel fez? Questionou a Deus e a Moisés e disse: porquê é que nos trouxestes até aqui? Estamos no deserto. Há caminhos por onde Deus te vai levar que serão desertos, pedregosos, arenales. Mas quero dar-te uma boa notícia: nesses caminhos Deus está contigo. Amém? Amém? Amém. Jesus Cristo foi levado ao deserto por 40 dias. Paulo foi levado ao deserto por 40 dias. Tantos e tantos mais. Poderia dizer-te mais agora mesmo. Agora, aqui, este povo impacientou-se. A palavra de Deus diz, literalmente, impacientou-se e questionou a Deus, falou contra Deus e contra Moisés. E disse, porquê? Não perguntes o porquê. Pergunta para quê. Não perguntes a Deus, porquê, Senhor? Diz, Senhor, para quê? Há pessoas que dizem, mas porquê? Porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu estou isto? Porquê é que eu... Não perguntes porquê. Pergunta-lhe a Deus para quê. E quando tu perguntas a Deus para quê, Deus vai-te responder para quê. Mas estes homens não perguntaram para quê. Mas perguntaram porquê. E Deus respondeu-lhe porque o povo pediu a Moisés que orasse. E Moisés orou. Relata a história naquele então que o povo foi mordido por serpentes, as quais foram enviadas por quem? Por Deus. E diz que essas serpentes eram abrasadoras. E mordiam o povo e o povo perecia, morria. E então ao verem isso, ao sofrerem isso, depois de terem caído no barranco, então pedem a Moisés, ora a Deus. E Moisés orou a Deus. E Deus o que é que fez? Algum conhece a Bíblia, que eu já me esqueci. O que é que Moisés fez? O que é que Moisés fez baixo as ordenanças de Deus? O que é que fez? Que lhe mandou Deus. E o que é que acontecia? Cada vez que olhava, podes meter ali uma imagem da cruz? Cada vez que olhavam à cruz, põe-me uma imagem da cruz ali. Cada vez que o povo olhava à cruz, na qual estava uma serpente de bronze, e a cruz significava nada menos Jesus Cristo crucificado, a qual teve a vitória sobre Satanás. Então entendiam o para quê. Porque o que é que acontecia? Eram sarados. Para quê? Aí tens a pergunta. Para seres sarado. Sarado. Da tua verborreia, da tua seborreia, do teu garbage dump de reciclagem que tens na tua mente e no teu coração, nos teus porquês. O povo entendeu seguidamente.
Ora, ia Jesus no caminho com os seus discípulos. E numa aldeia, certa mulher por nome de Marta o recebeu aonde? Em sua casa. Primeiro, quero que entendas uma coisa. Deus quer ter intimidade contigo. Amém? Podemos entender? Amém? Deus quer ter intimidade contigo. Deus escreveu em Oséias 11, verso 9. Não precisas de pôr, só toma nota. Numa da parte dos versículos diz: eu sou Deus e não sou homem. Os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos. Por isso não precisas ter medo de Deus, não precisas ter medo do castigo de Deus, não precisas ter medo da justiça de Deus, porque Deus é um juiz justo. Ele é um Deus compassivo, misericordioso, que sana aquele que está contrito de coração, que sana aquele que está verdadeiramente arrependido. Ele tem piedade. Deus não é homem. Deus dirige-nos com alegria. Ele leva-nos sempre ao seu regaço. Devemos ter a nossa vida afirmada e a nossa identidade afirmada em Jesus Cristo, e não devemos viver grande parte das motivações da nossa vida hoje em dia é em base à performance. E isso entrou na igreja. A performance entrou na igreja. Entendes o que é a palavra performance? Significa, às vezes temos uma vida demasiado competitiva. Pensamos que são os que têm mais pessoas na igreja, essa é a minha igreja. Onde vai a gente, aí vai Vicente. Que a igreja que tem os melhores websites é a igreja mais porreira. Então começamos a entrar numa percepção de performance. Deus quer que entendamos uma coisa. Deus não está realmente interessado na nossa performance. Deus está realmente mais interessado na nossa capacidade de rendermos-nos a Ele e à sua vontade. Amém? Tens que trocar a tua mentalidade de performance pela uma mentalidade de rendição. Rendição é sinónimo de submissão. É sinónimo de chegares ao pé e dizer: ok, Senhor, eu submeto-me a Ti. Eu rendo a minha vontade à Tua. Faz a Tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós. Seja feito conforme a minha vontade. Não conforme a como? Conforme a Tua vontade. Conforme a Tua vontade. Não podemos praticar um evangelho de performance. Temos que praticar um evangelho de rendição. Um evangelho de performance não existiu jamais. Paulo ilustrou uma vez o chamamento como uma corrida. Mas é uma ilustração. E muitas vezes há pregadores que agarram as ilustrações bíblicas e dão-lhe um ênfase natural. Irmãos, não podemos sentir-nos coagidos a fazer coisas para o Senhor para mostrar aos demais que as fazemos, para de alguma forma estarmos numa competição de performance. Diz que Jesus entrou na casa de Marta. E diz no verso 39, esta Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual estava sentada aos pés do Senhor, e o que é que fazia? Ouvia a sua palavra. E onde é que estava Marta? Marta andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são, repete comigo, poucas são necessárias. Ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? O que é a performance? Agora vou parar aqui um bocadinho. Vou-vos deixar aqui dentro desta água de Deus, dentro desta piscina de versículos. A performance, irmão, está a destruir muitas pessoas. Está a destruir comunidades, está a destruir famílias. A performance religiosa está a levar-nos a um caos que nos leva a que estejamos longe da intimidade, quer pessoal, quer familiar, quer a intimidade com Cristo. Aqui encontramos duas pessoas completamente diferentes. Aqui encontramos uma pessoa com uma atitude um pouco mística,
que era Maria tinha uma atitude um pouco mística de estar sentada a ouvir as palavras de Cristo. E encontramos a Marta, uma pessoa com uma atitude um pouco mais altruísta, uma pessoa talvez com uma mentalidade um pouco mais analítica e mais administrativa. Isto mostra a dualidade da igreja. Em ti e em mim há uma Marta e há uma Maria. Agora, aquilo que acontece na João Ferreira de Almeida e na Reina Valera é que a tradução não está bem feita. Na Bíblia Amplificada e na King James Version diz assim: e Marta estava ocupada no serviço que era necessário realizar-se. Estamos? Estamos? Era necessário. Aqui não é uma questão quem é que é bom, Marta ou Maria, não. Porque então entras na mentalidade da performance. Vamos ter que entrar na mentalidade de render-nos. Entendemos? Ok? A primeira coisa é intimidade. Intimidade com Deus. Quero falar-te sobre a intimidade. Deus entrou aonde? Em casa. Deus quer entrar na tua casa. Quero motivar-te esta manhã a que escolhas o bom caminho, o melhor caminho, a melhor forma de vida, para que possas viver uma vida que realmente tenha propósito, uma vida que realmente faça sentido e que não te distraias. Marta distraiu-se. Muitas das vezes estamos distraídos. Diz ao teu irmão, não te distraias. Recalcula, reavalua, redirige a tua vida. É necessário. No outro dia lia um artigo sobre Billy Graham. E Billy Graham, nas suas primeiras campanhas que ele fez em Inglaterra, diz que depois de ter pregado o Evangelho nas suas primeiras campanhas evangelísticas, houve alguns pregadores que ficaram contentes e outros não ficaram tão contentes. Porque vieram, mas todos na totalidade disseram ao Dr. Graham, o Senhor veio aqui fazer as campanhas evangelísticas e o Senhor fez com que o nosso cristianismo voltasse 50 anos para trás. E o Dr. Graham disse, desculpa, lamento, desculpa. Aquilo que eu queria fazer era que o vosso cristianismo voltasse há 2000 anos atrás. O que eu te quero dizer nesta manhã é que todos devemos desejar. O que é que disse Jeremias ao povo de Israel? Vede o quê? Os caminhos antigos. O que é que diz João na revelação do Apocalipse? Voltad ao primeiro amor, aos caminhos antigos. O nosso desejo da vida deve ser voltar ao básico. Há algo muito básico, dos quais muitas vezes nos desviamos na igreja. E esse é o Evangelho, põe uma cruzinha ali, é o Evangelho da cruz, o qual tem poder para a salvação. Muitas pessoas estão preocupadas com o porvir. Muitas pessoas estão mergulhadas na escatologia e é bom, é necessário, glória a Deus. Muitas pessoas centram-se demasiado, por exemplo, talvez em certas doutrinas, como a da procrastinação, a do livre-albedrio, tantas e tantas doutrinas. Glória a Deus por elas, porque são doutrinas dadas pela palavra de Deus para enriquecer a igreja no seu crescimento. Mas a básica é necessária, a cruz é necessária, a cruz é poder para a salvação. Amém? O Evangelho de poder está em Cristo e em Cristo crucificado. Irmão, todos devemos aprender a ser bons pais. Glória a Deus. A palavra de Deus ensina-nos que devemos ser bons pais, bons maridos, devemos ser diligentes no serviço a Deus. Amém. Como Marta foi diligente, é necessário que sejas diligente. É necessário que aprendas a ser um obreiro aprovado que não tem de que avergonhar-se e apresenta-se diligentemente diante de Deus. Tudo isso é necessário. Mas é necessário que voltemos ao básico, ao caminho certo, que saiamos do nosso caminho e vayamos às sendas e ver realmente o caminho bom
Que não digamos como ao povo de Israel que disse não quero este caminho, mas sim que digamos sim, quero este caminho. Quero abraçar a cruz. Eu sei que custa. Eu sei que esta intimidade vai fazer com que eu tenha que me abnegar a mim mesmo, à minha vontade, aos meus desejos. Mas eu sei que este é o caminho por o qual eu quero recalcular, redigir a minha vida. Irmãos, eu quero que entendas uma coisa. Eu não estou a fazer um chamado a que sejas preguiçoso. Porque, irmão, não estou-te a fazer um chamado a que te tornes num místico que se dedique simplesmente a contemplar a Bíblia, a pôr-se assim e orar. Ai, Senhor! Não. É um estilo de vida. É simples. Vou-te dar o exemplo de Moisés. Moisés encontrava-se a guiar o povo de Israel no deserto. Tinha visto maravilhosamente a mão de Deus. O povo também tinha visto e várias vezes tinha contraposto contra o Senhor e contra Moisés. Mas Moisés fez uma declaração perentória. Disse, Senhor, onde quer que seja vou, só te ponho uma condicionante. Que vás comigo. E é necessário, irmãos, que nos detenhamos no caminho e digamos, eu quero ir com a minha família, mas primeiro quero que o Senhor vá comigo. Eu quero estar a servir ao Senhor, mas quero que o Senhor esteja comigo. Não vou a nenhum sítio se o Senhor não vai comigo. Não mexo se o Senhor não vai comigo. Não quero encontrar um caminho alternativo. O Senhor é o único caminho. Entendi que Ele é o bom caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. Amém? É necessário que entendamos. É necessário que voltemos ao básico da cruz do Calvário. Não estou-te a dizer que sejas um místico, que te ponhas aí. Não estou a propagar um evangelho de preguiçosos. Estou-te a propagar um evangelho verdadeiro, que contempla a diligência, mas contempla também o mais principal, o mais primordial, que é um estilo de vida, de intimidade, de comunhão com Deus. Amém? Porque tu podes fazer seja aquilo que seja. Olha, quero dizer-te uma coisa, até podes estar a discutir com alguém e ter em comunhão com Deus. Não sei se te passa a mim, às vezes passa-me. Estar no meio de uma discussão, porque as discussões são o quê? São más? Isto é uma congregação que é puritana. Tem que mudar os slogans. Os cristãos não discutem? Excomunguem-me. Porque eu vejo as pessoas, é normal, discutir significa dialogar fervorosamente sobre dois pontos de vista diferentes. E a unidade acontece entre pessoas diferentes. E essa unidade tem que ter um ponto, um elo de ligação. Portanto, é necessário discutir, debater sobre as coisas, se é uma palavra mais politicamente correta ou mais religiosamente correta. Perdoa-me se ofendi a tua suscetibilidade. Irmão, mas pode estar assim, pode estar em comunhão com Deus. É um estilo de vida. E um estilo de vida, Senhor, onde eu vá, eu quero que tu vás comigo. Eu quero que sejas tu aquele que seja quem guia a minha vida. Não preciso de um tom-tome, easy life. Não, preciso do Senhor Jesus Cristo, o GPS da minha vida. Amém? Amém? Uma vida de intimidade. E para isso tens que pôr que o Senhor seja o Senhor da tua casa. O Senhor do teu ser, da tua esposa, dos teus filhos. Convidá-lo para dentro da tua casa. Sabes porque naquela altura, se fores ver o Evangelho, eu já termino, acho que vou em 40 minutos, não é? 45, ok. Permitam-me mais 10 e vamos lá a ver se eu não me passo dos 10. Naquela altura, as casas eram como um estúdio. Não havia T1s, não havia T2, não havia T3, nem T4, nem T5, não havia vivendas. Sim, havia os palácios do rei, mas as casas do povo em comum era como um T0, era um estúdio. Que a única coisa que tinha separada era a casa de banho, que normalmente ficava fora da casa. Então, quando Jesus Cristo entrava às casas, pelo menos 8 vezes entrou em 8 casas diferentes, não 8 vezes, em 8 casas diferentes, vês no estudo do Novo Testamento, e vês que Jesus Cristo entrou pelo menos em 8 casas diferentes. Nomeadamente, a casa onde entrou mais vezes foi na casa de Maria e Marta, irmãs de quem? Lázaro, ok, é que às vezes vai-se o nome das pessoas. Então,
Porquê é que fazia isto? Porque ele queria ter intimidade. Deixa-me dar-te a minha definição de casa. Sabes? E dizemos, estamos na casa de Deus, amém? E a casa de Deus é o quê? É a nossa casa, glória a Deus. Então agora vou-te fazer uma pergunta, como é que eu, agora é uma pergunta impertinente. Então se a casa de Deus é a tua casa, porquê é que não és como és? Porquê é que estás a tratar sempre de fingir? É impertinente esta pergunta, mas esta é a realidade. Jesus Cristo entrava nas casas porque Ele queria ter intimidade. E tu, quando estás na tua intimidade, o que é que passa? Quando tu estás em tua casa, o que é que se passa? És realmente como és. Vou dar-te um conselho. Quando venhas à casa de Deus que chamas tua casa, ser realmente aquilo que tu és. Não finjas. Hoje, por acaso, não trouxe as calças rasgadas. Eu lhe perguntei-lhe se podia trazer as calças rasgadas. Mas, bom, por respeito a vocês, não trouxe as calças rasgadas. A mim até me gostam as calças rasgadas, mas, enfim, não as trouxe. Temos que ser aquilo que somos. Amém? Deus ama-nos tal qual nós fingimos ser. Como é que Ele nos ama? Tal qual. Ele ama-nos desde quando? Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Ele conhece-nos desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Diz o salmista que Ele fez-nos de uma forma que temerosa e maravilhosa, perfeita. Somos feitura de Deus. Portanto, anima-te, tens defeitos. Tens? Eu tenho, glória a Deus. Quero dizer-te algo, Deus ama-te com estes defeitos. Mas quero dizer-te algo mais. É que Deus quer-te fazer como Ele é, não como tu és. Por isso é que eu permito que tu tenhas defeitos, para que tu possas ver a obra de Deus feita na tua vida e não a tua obra. Amém? Estamos? Esse é o caminho. E a intimidade, e sabes qual é que é a minha casa? Ou aquilo que eu chamo casa? Sabes o que é que eu chamo casa? É onde eu posso estar tal como eu sou. Porque quando eu tenho que estar condicionado por várias coisas, então deixa de ser a minha casa. Amém? É o lugar onde eu durmo. Nem sempre durmo. Algumas vezes durmo, outras vezes não estou para dormir. Essa é a minha definição basta de casa. Por isso é que Cristo quer ter intimidade contigo. Em casa é quando nós somos realmente aquilo que somos. Algumas pessoas gostam de aparentar. Mas, irmãos, a intimidade é que Cristo quer conhecer realmente. Não é que Ele não conheça, mas Ele quer que tu te demonstres tal como tu és. Jesus quer habitar em intimidade contigo. Eu não quero que tu venhas à igreja e te disfarces de evangélico. Eu quero que tu venhas aqui à casa de Deus, que tem que ser a tua casa. E Ele não quer ser o teu Salvador. Há muitas pessoas que ficam pelo Evangelho da salvação. Eu quero dar-te uma notícia. É que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário não somente para ser o teu Salvador, não sei se sabias. Ele foi à cruz do Calvário para quê? Para ser algo mais que o teu Salvador. Para ser o teu quê? O teu purificador, o teu santificador. Buscai a santidade sem a qual ninguém pode ou ninguém verá ao Senhor. Amém? A santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. Deus quer casas santificadas, pessoas santificadas, que sejam tal como elas são, mas que anelam. Lembra-se da oração que fizemos quando viemos aqui ao princípio? Qual foi? Uma oração de alto risco. Senhor, faz algo hoje, o que é? Obrigado pelas bênçãos do passado, Senhor, mas hoje, Senhor, transforma-nos, não nos deixes da mesma maneira, tal qual como somos. Da mesma maneira, intimidade. Na intimidade Deus vai transformar-te. Quando tu estás disposto a mostrar-te como tu és, o que é que acontece? Vão-se ver os teus? Em espanhol diz: se te verá el plomero, macho. El plomerífero.
se verá por donde cojeas. Verás a tua anca de Jacó. E ninguém gosta de mostrar a sua anca. Mas Jacó foi transformado em príncipe de Israel e continuou sendo príncipe porque tinha a anca tocada. Amém? Entendem? Então, é nesse momento que Deus te santifica. Quando tu te mostras tal qual como tu és, mostras os teus vícios, as internets, os SMS, hot SMS, pop-ups, as saídas ao bar do lado, as férias conturbadas, tal como tu és. Não há nenhum problema. Então, nessa intimidade, tu entendes quem Deus é e pões-te tal como és no altar. E nesse momento, quero dizer-te, vem ao Senhor tal qual como tu sejas. Traz-lhe realmente quem tu és. Não aparentes. Traz-lhe as tuas motivações equivocadas, as tuas motivações corretas, os teus erros. Traz o teu passado, traz o teu presente, traz a tua sujidade, traz a tua limpeza, mas traz-a. Entra em intimidade com Cristo, não com a religião, não com a Associação Remar, não com a Igreja Cristã Corpo do Messias, não com o movimento evangélico ou pentecostés, mas em intimidade com Cristo. E presta-lhe atenção. O melhor que se lhe pode prestar é o ponto 2, que é atenção. Foi aquilo que fez Maria. Estava atenta à voz de Deus. É o melhor. Isto não, quando tu estás atentos à voz do teu GPS, não tomas decisões precipitadas. Deixas-te guiar e és guiado no teu caminho. Mas vem ao Senhor. Porque tu podes receber um toque de Deus que nunca recebestes. Sabes, irmãos, há muitas pessoas que estão na igreja, há muitas pessoas que estão a servir ao Senhor, há muitas pessoas que vão continuamente ao Senhor. Podem levar muitos anos a conhecer o Senhor, podem conhecer as Escrituras até possivelmente melhor que o pastor, glória a Deus. Mas não vivem um estilo de vida nos quais estão dispostos a dizer: Senhor, eu estou aqui, estes são os meus vícios, estes são os meus problemas, hoje venho com esta iniquidade, hoje venho com a outra, Senhor, mas Senhor, eu venho diante de Ti, quero estar íntimo contigo, eu quero estar contigo despido, sem fardas, sem vestes religiosas, não quero pôr nada sobre mim que não seja o meu próprio eu, aqui está o meu coração, está sujo, Senhor, mas eu quero ser santificado em Ti, Senhor. Eu entendo, meu Deus, que Tu não és só o meu Salvador, eu entendo, Senhor, que Tu foste à cruz do Calvário, não somente para que Ele te chame o meu Salvador, mas que Tu sejas o meu purificador, o meu santificador. Essa sangue preciosa derramada na cruz do Calvário veio para ser não somente a minha salvação, mas para ser a minha santificação. Ele não é somente o teu Salvador, Ele é o teu santificador. E é na intimidade com Cristo, e é quando Ele te toca. É quando tu te deixas tocar, abraçar por Cristo e entendes realmente esse sacrifício na cruz do Calvário, para além de um léxico religioso, para além de algumas práticas que tu possas praticar, então caem-se-te todas as capas e recebes a liberdade para ser chamado filho de Deus. E nesse instante, tu, cheio de manchas, e eu, cheio de manchas, cheio de pecados, de abominações, de verborreia da língua, de coração fétido, leproso, como de Moisés pôs a sua mão no seu seio e sacou a sua mão cheia de lepra, e Deus mandou-lhe: volta a pôr a tua mão no coração, Moisés, e ele pôs-lhe a mão e disse: para isso, agora vou-te mostrar, não o porquê, vou-te mostrar o para quê. Saca a tua mão do coração. E ela estava sarada. Então, nesse instante, tu vais entender o que é a santidade. Porque nesse instante, tu és santo. E dizes: uau, isso é a santidade. Santo, passas a ser santo, limpo, aceite, tal como és. E então a santidade começa, é um progresso. É um percurso no qual tu estás atento como Maria. E então, como um discípulo, aprendes a caminhar na santidade. Aprendes que tu não podes ser santo, mas que com o teu GPS, agarrado ao teu GPS, és santo.
pela sangue de Cristo Jesus. Nessa intimidade, nessa atenção, porque Deus quer a tua atenção. Deus quer que tu lhe rogues. E dirás, mas pastor, Deus quer que tu lhe implores. Deus quer que tu lhe implores, irmão. Deus não quer que tu tomes tudo por garantido. Deus quer que tu lhe implores. Nessa atenção tu passas a implorar-lhe, como a mulher cananeia. Aquela mulher cananeia foi rejeitada, porque Jesus Cristo disse, não me tomes o meu tempo porque eu vim aos da casa de Israel. Mas o que é que ela fez? Ela insistiu. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Ela disse, mas essas migalhas caem da mesa, que são para os perros, essas migalhas eu estou dispostas a apanhar. Então o que é que Jesus Cristo lhe disse? Vai-te, mulher, porque a tua fé livrou quem? A sua filha, que estava endemoniada. Amém? Tens que implorar a Deus, não parar, incessavelmente, orar sem parar, pedir em clamor, mesmo quando parece que as coisas não, pedir-lhe, rogar-lhe, intensamente, pedir-lhe com fervor, atento a Deus, atento. E essa mulher recebeu aquilo que desejava. Não podes simplesmente deixar-te. Então haverá uma transformação. Maria estava atenta, estava a ser discipulada. E Deus quer a nossa adoração também. São 3 pontos que quero tocar, não posso tocar em mais porque já não tenho tempo. Havia mais 2. 3 pontos, a adoração. Uns diziam que havia que orar no templo, outros diriam que havia que orar no monte. Mas Jesus Cristo encontrou-se no seu caminho, o qual diz a palavra de Deus no capítulo João 4, haveria outro percurso para ele onde iria, mas ele, no entanto, teve que desviar o seu caminho e foi com os seus discípulos. E ao chegarem a Sicar, os discípulos foram a comer e Jesus Cristo teve-se no posto de Jacó, porque ele tinha um apontamento, tinha algo agendado, um encontro com uma mulher samaritana. Essa mulher tinha uma má reputação. Uma má reputação. Mas essa mulher teve um encontro com Jesus. E essa mulher voltou a Sicar e fez o trabalho que não fizeram os discípulos. Ela fez o trabalho que não fez a igreja. Sabes? E nós veremos isso. Veremos muitos que serão últimos, que virão ensinar aos primeiros. Porque tiveram realmente um encontro com Jesus. E a igreja está cheia de muitos que estarão há muito tempo. Mas depois virá um jovem, um pequeno, um dos pequenos do Senhor. E cumprirá a Escritura que os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. E aquela mulher com má reputação fez o que a igreja não tinha que fazer. Trouxe a salvação a uma cidade samaritana de Sicar. E toda a cidade de Sicar veio ao encontro de Jesus Cristo. Irmãos, é necessário que tenhamos uma intimidade com Jesus Cristo de tal maneira que possamos receber o seu toque íntimo. Ser como somos, vir a Ele tal como somos, realmente para que Ele possa santificar-nos e nós possamos entender que somos santos e aceites pela sangue derramada de Jesus Cristo, o Salvador. De tal maneira que sejamos uma igreja que recebamos as Escrituras com convencimento do Espírito Santo. Jesus Cristo falava com os seus discípulos e eles estavam conturbados e Ele disse-lhes, quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo de pecado e de justiça e de juízo. E de pecado para aqueles que não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e vocês já não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Irmão, a condenação é uma única. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há uma única condenação, que havendo conhecendo a luz, tu ames mais as trevas do que a luz. Aí está a única condenação, irmãos. Mas havia pessoas, e espero que hajam aqui pessoas hoje, que estejam dispostas a abdicar dos seus parasitas internos no coração. Pessoas que estejam dispostas a mostrar-se a Cristo tal como elas são. Pessoas que estejam dispostas a andelar, viver uma vida mais para lá das aparências religiosas, evangélicas, comunitárias ou sociais. Umas pessoas que entendam que foram criadas maravilhosamente por aquele que formou os céus e a terra, o qual vos aceita tal qual como são. E Ele espera
que vocês venham a Ele. Pessoas que venham a Cristo tal qual como são e estejam dispostas a ser cheias do poder do seu Espírito Santo. Estejam dispostas a pôr no altar tudo aquilo que impede que Cristo entre na casa. Quando a casa está suja, o Espírito Santo não pode habitar nela. Mas quando tu te deixas limpar pela sangue de Cristo, quando tu te deixas santificar pelo abraço, Deus não te vai condenar. Ele diz, Ele borra os teus pecados. E tu serás mais branco que a neve. Diz que Ele o tira ao fundo do mar, diz a palavra de Deus. E Ele não levanta a mão contra ti. No entanto, tu podes ser perito a acusar os demais. Mas Deus não é homem. Deus não é homem. Aquele homem teve medo de multiplicar. Pensou que Deus era homem. Deus não é homem. Deus é divino. Ele fez homem por meio de Jesus Cristo, para que nós nos pudéssemos identificar com Ele, para que pudéssemos ver o quanto Ele esteve disposto a dar por nós. Temos vindo a falar sobre o